Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 116, no topo da página 116, da biografia de Santa Mônica, escrita por Émile Bugot, Monsenhor Émile Bugot. E vamos ver agora como que Santo Agostinho vai se libertando da heresia em que ele caiu, né? Heresia maniqueísta. As doutrinas que Manes ensinou sobre Deus e a alma, errôneas sem contradição alguma, porém atrativas, porque explicavam com novidade os problemas do destino humano, havia juntado ele próprio, Santo Agostinho, né? Não se sabe porquê, uma multidão de coisas sobre o curso dos astros, solstícios e eclipses, que diziam terem sido divinamente revelados, como tudo. Porém, estas doutrinas, tomadas sem dúvida de autores antigos e ordenadas por homens pouco peritos em ciências astronômicas, eram já insustentáveis em muitos pontos, estando desmentidas pelas recentes descobertas e por melhores observações. Agostinho via-se, pois, obrigado a examinar mais de perto as doutrinas de Manes, e desde logo descobriu formidáveis objeções. Além do que, havia pouco tempo, que um tal de Eupídio pregava e discutia publicamente em Cartago contra os maniqueus, provando que sua doutrina estava em oposição com ela própria e, igualmente, com claríssimos textos do Antigo e do Novo Testamento. Suas explicações, escutadas por Agostinho com grande atenção, causaram-lhe feridas que ao princípio desprezou, porém que, renovadas, quando menos o esperava, produziram-lhe profunda ansiedade. Cinco anos antes, havia abandonado a filosofia antiga, porque lhe oferecia um terreno movediço, sobre o qual nada podia fundar com segurança. E eis que hoje, quando sofre e tem necessidade de achar algo de sólido, em que pudesse descansar a cabeça fatigada, as doutrinas de Manes se lhe empalidecem. E Agostinho vê oscilar esta luz fixa e soberana, que lhe era tão necessária e que, por longo tempo, queria ter no maniqueísmo, encontrando-se de novo cheio de incertezas. Acrescentamos, para ser exata, a compreensão tão complicada que chamamos alma, que a necessidade de luz, de certeza e de paz que experimentava Santo Agostinho não provinha somente das belas condições de sua natureza, mas também do mais baixo e abjeto de seu ser. Estava satisfeito neste erro, que não lhe molestava as paixões, e desejava intimamente seguir professando. Porém, inquieto com a nascente vacilação, temeroso que as dúvidas passassem adiante e caísse novamente nas dolorosas ansiedades que havia sofrido, foi consultar os maniqueus. Por mais que apresentasse as dificuldades com clareza e precisão aos que na seita se tinham por mais sábios, e que como tais ocupavam os primeiros lugares, não pôde obter as soluções pedidas. Hábeis e eloquentes, quando refutam as doutrinas opostas, mas manifestavam-se extremamente fracos
quando sustentavam as próprias. Então veja, Agostinho ouviu objeções de um certo Eupídio, tá certo? Ele não queria desprezar o maniqueísmo, não queria sair do maniqueísmo. Por quê, né? Porque esse erro que ele caiu não lhe molestava as paixões. Então, ele podia continuar no erro e podia continuar alimentando as paixões. E aí, o que ele fez foi, na esperança de encontrar contestações dos maniqueus ao tal Eupídio, ele foi lá nos mestres do maniqueísmo para ver se ele ouvia contestações ao Eupídio que o pudesse acalmar, né? Assim, ele mesmo não sabendo fazer as contestações ao Eupídio, não encontrando formas de fazê-lo, foi lá conversar com os mestres do maniqueísmo, né? E também ficou decepcionado, né? Então, tratando-se de espíritos vulgares, esses mestres do maniqueísmo, né, semelhante sistema podia, efetivamente, dar-lhes resultado. Porém, Agostinho era de entendimento bastante elevado e penetrante para não compreender quanta debilidade ocultava. Assim é que a sua alma, sedenta da verdade infinita, não achando senão vãs conjecturas, havia começado a inquietar-se e a sofrer. Reproduzia as consultas e acossava os maniqueus com 1000 problemas, sem obter soluções capazes de dar-lhe a tranquilidade procurada. Para acalmar um pouco sua impaciência, anunciaram-lhe a próxima chegada de Fausto, bispo e homem, como diziam, de grande doutrina, que lhe refutaria vitoriosamente as objeções, dissipar-lhe-ia as inquietações e lhe esclareceria todo o obscuro. Então, os chefes dos maniqueus, que ele consultou em Cartago, falou: não, calma lá, porque vem aí Fausto, né? Recebeu com alegria esta notícia porque desejava confirmar-se no maniqueísmo, que não punha trave alguma às paixões, e, entretendo-lhe o desejo de chegar à verdade, lhe havia proporcionado alguns anos de calma, nada sólida, porém agradável. Então, veja que todo o problema aqui gira em torno da moral, né? Das ações, né? Que Agostinho sabia, o que Agostinho fazia, e que o maniqueísmo ele não condenava, não é, a vida do Agostinho. As agitações de Agostinho não passaram inadvertida aos olhos vigilantes da mãe, que tudo havia visto e observado, seguindo-lhe o curso com satisfação, inclinada como todas a conceder esperanças, segura, por outra parte, do sonho que havia tido e do que sobre ele havia dito. Logo que viu Agostinho intranquilo e perturbado, cria-o já convertido. Por isso apresentou-se ante o altar santo com um coração em que a confiança havia triunfado da inquietação. Porém, quando soube que devia chegar muito breve Fausto, falando-se publicamente sobre sua fascinadora retórica, começou a tremer de novo. As lágrimas se multiplicaram e, encerrando-se para redobrar as orações e as austeridades, esperou, com a ansiedade de uma mãe, pelo momento em que ia decidir-se a vida ou morte do filho. Chegou, afinal, Fausto, precedido de grande reputação,
Não era tão somente, no dizer de alguns, um orador ilustre, mas também uma dessas almas nobres e belas que se sacrificam pela verdade, abandonando pais, filhos, mulher e até a pátria, para entregar-se completamente às fadigas do apostolado. Aqui também tem uma coisa interessante, né? Esses grandes heresiarcas, eles sempre têm uma vida aparentemente de austeridade, não é? De penitência. Não é? Isso aconteceu com vários dos grandes heresiarcas. Ário, por exemplo, era um padre que aparentemente era muito piedoso, né? E isso atraía os católicos, né, a essas pessoas. Fausto era exatamente isso, né? Ele tinha abandonado tudo, enfim, se entregado às fadigas do apostolado, né? Fausto desprezava as riquezas e, contente com o pão de cada dia, não cuidava do seguinte: pobre, dócil, pacífico, de coração puro e de espírito elevado e generoso, achar-se-ia feliz morrendo pela justiça. Olha que beleza, né? Isso era o que se dizia, pois do resto o tempo se encarregou de provar que não era tanta a sua abnegação. Porém, como isto se ignorava então, a dupla reputação de retórica e de virtude atraiu-lhe ao pé da cátedra com uma concorrência enorme. Todo mundo queria ouvi-lo, né? Agostinho, que foi ouvir o novo apóstolo, dele ficou enamorado. A finura e vivíssima imaginação de Fausto, o giro acertado de suas ideias, a modéstia e dignidade de seu caráter, assim como a beleza da palavra, tudo o encantou. Tempos depois ouviu Santo Ambrósio. Porém, sua palavra tão pura e harmoniosa não lhe fez esquecer a de Fausto. Falando da retórica do Santo Bispo, expressa-se nesses termos, de Santo Ambrósio, né? Abre aspas. Deleitava-me a doçura, a suavidade de seus sermões, que eram mais doutos e eruditos do que os de Fausto, porém não lhe tinham nem o encanto, nem a sedução. Fecha aspas. Então aqui Santo Agostinho compara Santo Ambrósio com Fausto, né? Como se vê, o perigo era imenso, mas por felicidade, Mônica estava prevenida e orava. Depois da natural impressão que produz toda palavra eloquente, Agostinho começou a refletir e a examinar. A primeira coisa que descobria foi que Fausto não ensinava nada de novo. Dizia palavras muito bonitas, porém completamente vazias. Apresentava as questões difíceis com mais destreza, sem as resolver melhor. E quando Agostinho esperava que enfrentasse as grandes dificuldades que lhe atormentavam a alma, e as via evitar com cuidado ou dar somente respostas de nenhum valor, experimentava um despeito que não podia conter. Quisera interrompê-lo, precisar o ponto principal e, sem tanta harmonia e gracejo, ouvir uma resposta luminosa que lhe dissipasse as dúvidas. Mas então, como hoje, não estava em uso as interrupções e pediu aos amigos lhe proporcionasse a ocasião de ver a Fausto e conversar com ele. Então, aqui nós estamos no centro, no núcleo do maniqueísmo, né? Santo Agostinho está raciocinando a partir das doutrinas centrais do maniqueísmo, não é? E ele está vendo contradições, não é?
E ele está querendo saná-las com quem, diziam, era o cara do maniqueísmo, né? Era o papa do maniqueísmo. Não pôde interrompê-lo nas suas conferências, mas queria conversar com ele, né? Não lhe foi difícil obter o que desejava. E na primeira visita expôs uma das dúvidas que lhe agitavam o espírito, vendo claramente confirmado o que começava a suspeitar, que Fausto não era filósofo, e com efeito só havia estudado as belas letras, e estas ainda muito superficialmente. Então aqui Fausto encontrou, né, um cara que ele não imaginava encontrar, né? Certo? Muito bem fundamentado em filosofia, em literatura, em ciência, que era Santo Agostinho. Então, conhecia alguns discursos de Cícero. Veja, Cícero, Santo Agostinho conhecia profundamente, né? Certos trabalhos de Sêneca, versos de vários poetas, os melhores livros da seita, e nada mais. Porém, como se exercitava em falar, e era por natureza eloquente, aprendera a dar encanto à sua palavra. Agostinho, pois, saiu profundamente desgostoso desta primeira entrevista, porque quando esperava encontrar a paz tão desejada, via desvanecer-se o que, por tanto tempo, fora-lhe o consolo da vida. Querendo segunda prova, voltou dias depois em busca de Fausto e consultou-o sobre um ponto não de filosofia, mas de ciência. Recordar-se-ão os leitores de que o que começou a perturbá-lo foi a oposição que existia entre os dados científicos e matemáticos de Manes e as observações dos astrônomos romanos mais exatos nos cálculos. Uma questão de astronomia. Astronomia. Veja que coisa extraordinária, né? Os maniqueus não lhe puderam esclarecer a dúvida, porém, lhe haviam prometido que Fausto a dissiparia completamente, assim como as demais que o preocupassem. Algum tanto mais confiante foi agora a Fausto. Porém, este recusou-se a responder-lhe. Abre aspas para Santo Agostinho. Não era desses faladores dos quais tanto tenho sofrido, e que, pretendendo instruir-me, não diziam coisa de fundamento. Era franco e modesto como os homens de brios, e ainda que, relativamente a Deus, vivesse na cegueira, não sucedia outro tanto com relação a si mesmo. Conhecia a própria ignorância e não se envergonhou de nola confessar. Fecha aspas. Então ele confessou a própria ignorância, né, Fausto, diante de Santo Agostinho. Este proceder de Fausto aumentou a estima em que Agostinho o tinha, porém também o desiludiu por completo, pois o homem que os maniqueus apresentavam como o primeiro e como o enviado do céu para ensinar a verdade, não pôde esclarecer-lhe as dúvidas. Convenceu-se logo de que ninguém chegaria a dissipá-las. A partir deste dia, cessaram-lhe os esforços para avançar na seita, e sem romper de todo com os sequazes, resignou-se a ficar esperando que uma nova luz o determinasse a outra decisão mais acertada. Deste modo, esse Fausto que, para tantos, havia sido um laço mortal, começou, sem querer nem intentar, conduzi-lo para fora do caminho em que se havia enredado. A quem era devido este feliz resultado de uma conferência que tão perigosa parecia? Aqui, como sempre, o reconhecido coração de Agostinho se apressa em exclamar, abre aspas,
Ó meu Deus, se não me abandonastes nestes críticos momentos, foi devido à minha mãe, que chorava noite e dia, oferecendo por mim em sacrifício todo o sangue do coração. Fecha aspas. Então, Santo Agostinho sabia muito bem, né, que o que o protegia, né, nesses momentos, né, de queda, não era outra coisa senão as orações de Santa Mônica, né? Devemos observar quanta força e quanta energia vai adquirindo a palavra de Agostinho à medida que vamos avançando nesta biografia. Já não eram lágrimas que a mãe derramava, como nos primeiros extravios do filho. Era sangue que lhe brotava do coração. Tão ferido e maltratado, havia ficado com o iminente perigo de Agostinho. Assim terminou, depois de 9 anos, a crise maniqueia, isto é, o segundo grande perigo que correu nas investigações para achar a verdade. Podendo-se, não obstante, a escassez de documentos, vislumbrar bastante a conduta admirável de Santa Mônica durante esses anos de terrível angústia. Ao princípio, adverte ao filho sobre a grandeza do mal com aquele arranque de santa energia que temos contado, expulsando-o de casa e proibindo-lhe de voltar à sua presença. Enquanto dura a crise, o sustém com as lágrimas, nunca interrompidas, com os conselhos e diárias admoestações, com a convivência de homens ilustres que lhe enviava, com os sacrifícios de humildade, abnegação e penitência que, sem cessar, oferece a Deus. E por último, depois de havê-lo advertido, no princípio da crise e sustentado durante ela, na hora suprema do perigo, protege-o com mais eficácia que nunca, e salva-o, fazendo uma oração tão eficaz e lançando um grito tão doloroso, que o próprio Santo Agostinho, não sabendo como exprimir-se, vai compará-lo com o de uma mulher cujo coração jorrara sangue. Revelação incomparável do que pode uma mãe e lição eloquente do que está obrigada a fazer. Todavia, Santa Mônica não teve tempo para regozijar-se do feliz resultado que as lágrimas haviam alcançado, porque, no mesmo tempo, recebeu uma carta do filho que lhe causava nova aflição. Armando-se de paciência e força, preparou a alma para provas muito mais dolorosas. Agostinho não estava ainda disposto a voltar ao cristianismo, ou, para expressar-nos com mais clareza, saindo da crise atual, ia cair em outra muito mais perigosa, da qual a mãe havia de tirá-lo também. Porém, empregando muito mais zelo, fazendo maiores sacrifícios, multiplicando as orações e com um amor de Deus e do Filho tal que vai às raias do heroísmo. Então, nesse capítulo que eu acabo de ler, no capítulo 7, nós vemos duas coisas, né? Nós vemos a explicação que Monsenhor Emílio Bugot dá do maniqueísmo, né? Das seduções do maniqueísmo. Nós conseguimos sentir
o aroma, né, o perfume do maniqueísmo, como que esse aroma é tão cativante, né, tão sedutor, principalmente para um jovem extremamente dotado intelectualmente, né, extremamente culto já numa idade bem pequena, né, extremamente conhecedor de toda o conhecimento que o precedeu em termos de filosofia e de literatura, né? um pouco desalentado, né, com a filosofia que não lhe oferecia naquele momento resposta para as perguntas que ele fazia, apaixonado pelas letras, né, conhecedor dos grandes escritores romanos, dos grandes filósofos romanos, né, sobretudo Cícero, foi uma influência muito grande na vida de Santo Agostinho. E aí apresentou-se-lhe o tal maniqueísmo, né, em que ele acredita por anos a fio que nele, nesse maniqueísmo, ele teria encontrado todas as respostas que ele queria, e melhor ainda, essas respostas não exigiam dele mudar o comportamento que ele tinha, lutar contra as paixões baixas da alma a que ele cedeu, não é? Depois vemos que o próprio mergulho dele nas ciências físicas, astronômicas, não é, fez com que ele se desalentasse também do maniqueísmo. Veja que a questão principal de Santo Agostinho nesse embate com Fausto foi questões astronômicas, tá certo? Questões astronômicas, de ciência da natureza, né? Tá certo? Então, esse capítulo foi um capítulo que nós, enfim, conseguimos talvez aquilatar, né, avaliar, né, toda a sedução de uma heresia, né, em um homem dotado dos mais altos poderes intelectuais, né. Eu vou começar a ler aqui então o capítulo 8. Vamos ver onde a gente vai parar. Capítulo 8. Agostinho resolve deixar Cartago para estabelecer-se em Roma, que vai completar, né, o caminho dele na direção da igreja, né? Inquietação de Santa Mônica, que era acompanhar ao filho. Agostinho, porém, embarca sozinho, enganando a mãe. A cidade eterna. Agostinho continua a duvidar de tudo. Desgostoso, resolve fixar residência em Milão. Viagem penosa de Santa Mônica para Roma e Milão. Então, ela vai, né? Apesar de ser enganada pelo filho, ela vai. Agostinho escreveu à mãe que havia resolvido deixar Cartago para ir estabelecer-se em Roma, onde os amigos o convidavam, pressagiando-lhe que faria fortuna e obteria ao mesmo tempo grandes aplausos, por causa das naturais habilidades retóricas que Santo Agostinho tinha, né? Roma era o centro do mundo, né? Nessa época, tá certo? Roma já estava em declínio, né? O grande império romano já estava em declínio, mas Roma era o centro, né, de tudo, do mundo inteiro, né?
por causa do poder imperial, né? E não foi outra razão com que Pedro e Paulo seguiram para Roma, né? Ou seja, se a religião nossa era universal, ela deveria se estabelecer no centro do poder temporal universal, que era Roma, né? Agostinho foi para lá também. A procura de fortuna, de fama e fortuna, né? Abrigava com efeito tais esperanças, porém não era este o único, nem ainda o verdadeiro motivo da partida, mas estar cansado da grosseria e insolência dos estudantes de Cartago, e esperar que em Roma seriam os discípulos mais atentos, mais respeitosos e mais entusiasmados pela filosofia e belas letras, filosofia, literatura. Não obstante as nobilíssimas razões que Agostinho alegava para tomar semelhante resolução, Santa Mônica experimentou grande sentimento ao ler esta carta, porque se penoso lhe era separar-se do filho, a quem sempre teve junto a si, para correr-lhe em auxílio quando fosse necessário, somente a ideia de que ia partir para Roma a fazia estremecer sobremodo. Porque Roma, então, não estava ainda transformada e não era a cidade aprazível, cheia de santas imagens e tranquilos templos, onde se vai para esquecer o mundo e repousar a alma com lembranças e sentimentos que só ali se encontram. No fim do século IV, para uma cristã e uma santa, Roma era a perseguidora de Deus. Tinha já 4 séculos de mártires espicaçados pelas ruas de Roma, né? Tinha as catacumbas, né? Para onde os cristãos fugiam, né? Era o povo de onde saíram as leis que haviam feito correr torrentes de sangue e imolar milhões de vítimas. A terra onde o paganismo, arrojado de todas as partes, se havia refugiado, conservando ainda o império e o foco permanente dos maus costumes, dos teatros impuros e dos bailes culpáveis. Jerônimo, Roma era a perdição, né? Jerônimo havia estado a ponto de naufragar ali, e os risos daquela vida, atormentando a este grande atleta, retirado então ao deserto, acabaram de arrancar-lhe palavras de arrependimento e dor, que se conservam ainda frescas na memória das mães cristãs. São Jerônimo, né? Imagine-se, pois, qual seria a inquietação de Santa Mônica ao saber de semelhante resolução. Porque se Agostinho tivesse se conservado são de espírito e de coração, piedoso e fervente, esta boa mãe não deixaria de se alarmar bastante, mas vê-lo partir para Roma, com a fé perdida, com um espírito que, vacilante em matérias religiosas e ansioso da verdade, se deixava arrastar por qualquer doutrina, e ainda com uma alma dominada pelas paixões, era para ela como ver que se precipitava em um abismo. Pelo que tomou depressa uma resolução. Era Mônica muito decidida, enérgica e de vontade tão firme para levar adiante os projetos, que nada era capaz de fazê-la retroceder. Assim que, movida pelo grande amor ao filho, decidiu que este não partiria para Roma e, caso partisse, iria em sua companhia, vendo claramente que, no grande perigo que a alma lhe corria, não devia abandoná-lo por nada deste mundo. Não pensava assim Agostinho
Queria ir só e sem a companhia da mãe, pois já havia perdido aquela ternura de coração e aquele amor filial que fazem ditosos os filhos sob os olhos vigilantes da mãe. E não havia ainda chegado a essa idade em que, vendo passar os anos sobre a venerável cabeça materna, não se atrevem em pensar no futuro, e querendo gozar ainda muito de existência tão querida, experimentam um novo amor que se eleva em sua alma como uma espécie de culto. Agostinho tinha apenas 30 anos, e para sentir tão sublime afeto era moço demais. O coração já não conservava a primeira inocência, e por outro lado, era em demasia veemente. Assim jovem, livre, resoluto, disposto a entrar na vida, achava na mãe um obstáculo e resolveu ir só. Vamos parar aqui nesta página 125, nessa ida de Santo Agostinho a Roma, né? Então, Agostinho tinha 30 anos, né? Era um homem já formado, era um grande intelectual, um professor de retórica, filosofia e literatura, um homem erudito, né? Completamente perdido em relação à fé, né? Um homem que tinha acabado de se desiludir com uma paixão que foi a adesão dele ao maniqueísmo. Ele estava procurando novos ares, além do que procurando bons alunos, porque ele não os encontrava em Cartago, né? E também vemos Agostinho tentando se libertar da única coisa que o ligaria à religião verdadeira, que era a mãe, né? Ele queria ir só, ele não queria ser acompanhado da mãe, né? Ele queria se libertar definitivamente, digamos assim, né? Da última ligação que ele tinha com a religião da sua infância, né? Tá certo? E claro que a Santa Mônica percebia isso tudo, né? E por isso ela resistia, né? E por isso ela resistiu. E por isso ela acompanhou o filho, mesmo sem o filho querer, né? Porque se ela perdesse essa batalha, né, ela perderia a alma do filho, né? O filho seria condenado ao inferno, né? Então, veja que percepção da mãe, né? Veja que intuição, né, que essa mãe tinha a respeito do estado de saúde espiritual do filho, né? Roma é curioso, né? Porque em proporções muito menores, né? Eu vi na minha vida, porque eu era do interior, né? Eu não fui nascido aqui na capital. Eu vi muitos destinos parecidos com esse destino de Santo Agostinho, de jovens, adolescentes que saíam da minha cidade à procura de um futuro melhor, obviamente, saíam de suas cidades e iam para as capitais, né?
Na minha cidade tinha 2 destinos possíveis para um jovem adolescente sair e estudar, entrar nas universidades, né? Que era Belo Horizonte ou São Paulo, né? Alguns foram para São Paulo, outros para Belo Horizonte. E eu via que eu presenciei isso, não só na minha vida, né? Mas também na vida de muitos amigos, né? Esse desligamento, né? Quando o jovem sai da sua terra, né, e vai para uma terra distante, e principalmente os jovens mais capacitados, né, como que isso é uma influência maléfica, né? Pelo menos na minha vida foi, né? Em relação à vida religiosa, né? Principalmente se você se dá bem na cidade grande, né? Na capital. Principalmente se isso acontece, né? E era isso que Santa Mônica estava preocupada, né? Certo? Santo Agostinho iria se dar muito bem em Roma, claro. Com aquela capacidade toda dele, não tinha jeito de dar errado, né? E Santa Mônica estava preocupada com isso, né? Mas vamos ver nas próximas leituras o que vai acontecer com o destino de Santo Agostinho em Roma e depois em Milão, né? Tá certo? Lembra que o bispo de Milão, né, nessa época, e ele vai ter muito contato com ele, é Santo Ambrósio, né? Certo? Então, nós estamos então aqui na página 125 e eu abro agora para vocês, se tiverem alguma observação a fazer. Professor, Sim. eu queria voltar um pouco na questão de Santo Agostinho com os maniqueus, né? A gente vê, me fez pensar o seguinte, porque a gente vê uma mente tão brilhante quanto a de Santo Agostinho, né? Se deixou levar por essa heresia e muito provavelmente por causa porque ele tendo uma mãe como a que ele tinha, né? Não foi por falta de ter um esclarecimento, mas ele queria, como todos nós fazemos, fugir da cruz, né? Uhum. O que acontece é que ele, pelo menos, teve a hombridade de confrontar as coisas, né? Honestidade então, intelectual. Isso. Ele foi atrás desse mestre que, por sua vez, também teve uma certa honestidade em dizer que não sabia. Isto. Não é? E aí eu quero trazer para os tempos de hoje que, infelizmente, não é muito isso que acontece hoje, né? Hoje não tem honestidade intelectual nenhuma. E uma coisa, é assim, o que eu acho doloroso de ver, é que, por exemplo, as pessoas, assim que a gente até falou de alguma coisa nesse sentido aqui, mas assim que elas ganham um pouco de conhecimento, elas, é como se elas viesse também uma certa fama. E aí, elas não têm essa honestidade de dizer, olha, isso eu não sei, né? Então, o que elas fazem? Elas muitas vezes, e mesmo assim, e mesmo às vezes, sei lá, sabendo, elas esnobam quem não sabe. Porque muitas vezes, a gente às vezes vai perguntar uma coisa, isso já aconteceu diversas vezes comigo, assim, de eu me intimidar. Uhum. Por quê, professor? Como assim você não sabe isso? Não sei. Isso é tão elementar. Isso é tão elementar, isso. Né? Aí eu fico me sentindo uma idiota, porque assim, poxa, eu devia saber isso. Né? Então, aí a gente se intimida e não pergunta. Sim.
E aí, esses ditos professores, eles, ditos eruditos, sabe, sei lá o quê, eles perdem uma grande chance de realizar mesmo a sua vocação, né, que é ensinar. Isso. Né? E deixam a outra pessoa com medo. Então, assim, não é de se admirar. Às vezes a gente critica os outros, né? A gente pensa assim, puxa vida, a pessoa não viu isso, ela não sabe isso. Porque o que acontece? A coisa vai ficando tão natural, né? Que a pessoa não percebe. Eu não estou dizendo que sempre seja feito de má fé. Eu estou dizendo que, às vezes, a pessoa não percebe que aquela linguagem, aquele assunto que para ela se tornou tão natural, para o outro não é. Então, assim, é igual quando a gente vai ao médico. Outro dia eu fui levar meu pai ao médico, e meu pai tem um marca-passo, e foi medir um marca-passo, e o médico, ele foi conversando as coisas e explicando, que eu falei, gente, se eu não tivesse aqui, o meu pai, eu tenho certeza que ele não entendeu nada que o médico falou. Eu entendi porque como eu sou dessa área, então eu tenho um certo conhecimento disso. Das expressões, Então, do jargão. Isso. Essa linguagem é, de certa forma, familiar para mim. Então, eu entendi. Mas, se ele estivesse sozinho, ele não ia entender o que o médico diz. E talvez não ia perguntar por causa de todas essas questões. Essa inibição. Sabe? Então, assim, eu fico... Porque a gente se esquece que a gente já esteve lá naquele ponto. É igual um motorista que buzina furiosamente com um aluno de autoescola. Ele esquece que ele já passou por aquilo lá. A gente precisa estar lembrando essas coisas pra gente mesmo. Porque senão a gente perde. Porque a maior finalidade desse estudo que a gente faz, de tudo que a gente lê, precisa ser esse estudo, da gente estar aqui todos os dias de manhã com o Senhor, precisa ser a salvação das almas. A nossa e dos nossos próximos. Isso. Então, a gente precisa descalçar esse salto alto e tentar não esnobar os outros, dar aos outros chance de vir te perguntar algo, sem ficar com medo. Porque nós também, a gente precisa lembrar isso, que essa linguagem que hoje nos é familiar, em algum momento nos foi completamente estranha. Obscura. Isso. Você está certíssimo. Entendeu? Entendi perfeitamente. Me dá muita tristeza de ver, às vezes, certas discussões em grupos em que algumas pessoas se manifestam e quando outras vão falar, aqueles que realmente, é real isso. Eles detêm mais conhecimento do que outros. Mas eles vão de sapato nos outros, entendeu? De salto alto. Não dá para explicar, ao invés de criticar, porque essas críticas, a mim me parece, muitas vezes, que é só uma massagem para o próprio ego. Mas não tem dúvida. Isso é muito, no mínimo, chato. Mas é pecado. Pior ainda. É pecado. É pecado. É isso que eu queria dizer. Olha, tudo isso que você falou, primeiro, está resumido na frase a ciência incha, né? A ciência incha. Então, por outro lado, Ana Paula, você está falando sobre o grande problema de qualquer professor.
Qualquer pessoa que tem o destino, a vocação de ensinar coisas para outras pessoas. Tá certo? Esse ato de ensinar não é um ato de exaltação, mas um ato de rebaixamento, né? Quem sabe mais tem que se rebaixar ao nível de quem sabe menos, para elevar este ao nível dele. Eu, como fui professor a minha vida inteira, a minha vocação ela apareceu muito cedo. Quando eu estava na universidade, estudando no curso superior, eu já tinha uma atividade pedagógica, porque eu fui monitor, eu fui, enfim, de várias disciplinas, eu orientava atividades de tirar dúvida dos alunos, como monitor de disciplinas, né? Eu ficava tardes e tardes tirando dúvida de alunos, né? Mesmo na minha classe, eu sempre, enfim, tentei ajudar as pessoas que estavam entendendo pouco das matérias que a gente estava cursando. Então, enfim, eu sempre tive essa vocação. E o grande desafio da vocação de professor é o desafio de você se rebaixar. Esse rebaixamento, ele tem várias características, né? Uma delas é o seguinte: às vezes a pessoa chega à sua frente e expressa uma dúvida da forma como ela sabe expressar. Mas, na verdade, você tem que conversar com a pessoa, porque às vezes a dúvida dela, que ela expressou daquela forma, é uma dúvida ainda mais profunda, que ela às vezes não sabe expressar. Então você tem que cavucar esse solo para saber exatamente aonde que a pessoa tá com a dúvida, né? Para você sanar, né? E esse trabalho é um trabalho artesanal, é de arte, não é de ciência. Eu descobri ao longo da minha vida que essa capacidade que a gente deveria ter como professor é uma arte que você, a duras penas, vai adquirindo, sabe? Agora, professor, diga. Só um momento, é só uma coisa. Não é isso que Deus faz? Não foi isso que Deus fez na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo? Isso. Rebaixar-se ao nosso nível? Se tornou. Isso. Levar até Ele? Se tornou humano. O maior rebaixamento que Deus podia ter feito, né? Se tornar carne, né? Então, é um pouco esse rebaixar-se que resume toda a vocação do professor, né? Agora, isso encerra vários perigos, Ana Paula, porque é o seguinte: dependendo das habilidades que Deus deu a você, né, você pode se sobressair no meio dos professores e se tornar, por exemplo, um grande professor, né? Se tornar um professor a que as pessoas recorrem mais do que outros, né? E este é o problema do orgulho intelectual. O orgulho intelectual, tá certo? Aqui caímos os que têm vocação de ser professor, é o
o orgulho em si, a soberba de Satanás, né? Porque o orgulho, ele é um vício puramente espiritual. Ele não tem nada de material. Esse orgulho você sente não porque você é bonito, não porque você é rico, não porque você tem um carro bonito, não tem nada a ver com as coisas materiais. Esse orgulho é puramente espiritual. E o pior perigo que caem as pessoas que têm facilidade intelectual, facilidade retórica. Esse é o perigo do Agostinho, do Santo Agostinho. Este é o grande perigo. E por que eu estou falando isso? Porque nessa via do orgulho intelectual é que você encontra pessoas que intimidam os alunos. Intimidam os alunos. Essas pessoas que intimidam os alunos, que os fazem se sentir burros, né? Que tecem elaborações mentais dificílimas para qualquer um entender. Esse tipo de coisa acontece com aqueles que são vítimas desse orgulho intelectual. E é muito fácil para as pessoas mais competentes intelectualmente cair nesse orgulho intelectual. Cair nessa ilusão de que ele é melhor do que os outros, de que os outros são burros, incompetentes, de que ele tem um conhecimento tão elevado que só ele consegue ascender a esse Olimpo, os outros não conseguem, os outros têm que comer a migalha de conhecimento que esse grande homem vai espalhando, mas não consegue chegar a ele, né? E quanto mais a pessoa entra nesse caminho, né, mais ele afasta as pessoas e menos ele cumpre a missão que Deus deu a ele, de se rebaixar, né? O grande professor, o professor que marca para sempre os alunos, é aquele que consegue se rebaixar, né? Aquele que explica as coisas, sabe que, assim, um professor bom é aquele que o aluno nunca falará para o seu coleguinha a seguinte expressão: nossa, mas como esse professor é culto, como ele é erudito. Não. O grande professor não é sentido pelos alunos como um grande erudito, como um cara que sabe tudo. Ele é sentido simplesmente como um cara legal de conversar e que sabe explicar bem as coisas. Tá certo? Ele não fica citando autores e coisas e tal. Ele explica a questão do aluno. E o aluno sai do gabinete desse professor, ou da aula desse professor, ou da conferência desse professor, falando assim: poxa, muitas coisas eu aprendi aqui com esse indivíduo. Mas ele não sente que o professor é erudito, ele não sente que o professor é sabichão, ele não sente que o professor é... Tá certo? Que leu 2.000 livros. Nada disso ele sente. Ele sente só que ele foi ali e foi tirado a dúvida dele. E isso, veja bem, isso não dá fama para o professor, fama de grande erudito. Tá certo? Não dá. A fama que um bom professor tem é de ser um cara simpático, de ser um cara acessível, de ser um cara bom de papo, né? Os outros, que não explicam nada e que chamam os alunos de burro, esses têm a fama de grandes eruditos, de grandes intelectuais. Tá vendo o pagamento que o mundo dá às pessoas? É esse. E é por isso que os orgulhosos, né, se saem bem na foto, né?
Tá certo? Mas o Felipe levantou a mão aí no início que eu comecei a comentar. Felipe, diga aí. Salve Maria. Salve. Não, foi também um pouco desse rebaixamento. Isso aí mencionou que o senhor às vezes tem essa sensibilidade de completar a dúvida do aluno. E, por exemplo, eu fiz uma comparação, aí a Ana Paula falou que Nosso Senhor Jesus fazia isso. Aí eu lembrei, uma vez que eu fui confessar na fraternidade, lá no Rio, do Dom Lourenço. Não com o Dom Lourenço, eu quase estava lá. E eu tenho assim um contato com a fraternidade, tem o quê? Não deve ter mais de 3 anos. Mas aí eu fiz a confissão e eu comecei a confessar. E o padre fez isso que o senhor falou, ele meio que foi falando assim, isso e aquilo. E aí ele foi me instigando a falar as coisas. Então ele teve, de uma certa forma, foi exatamente isso que o senhor falou. Isso. Não, isso mesmo. Por quê? Porque uma mente em dúvida, ela é normalmente pouco clara. Então, quem está tentando tirar a dúvida dessa mente confusa tem que esclarecer um pouco qual que é a mesma dúvida da pessoa. Isso acontece, claro, na confissão também, né? E às vezes é difícil você chegar ao núcleo da dúvida da pessoa. Mas isso faz parte da arte de ensinar. Enfim, chegar ao núcleo da dúvida da pessoa, que às vezes a própria pessoa não sabe expressar. Quantas vezes a gente não se pega nessa situação? Você tem uma dúvida, mas você não sabe bem aonde que ela se localiza, você está achando estranho uma coisa, mas você não sabe como expressar essa sua dúvida. O bom professor, ele arranca de você esse núcleo da dúvida e te explica. Tá certo? Isso faz parte, né? Da atividade, né? De ensino, né? Eu não sei se vocês já leram, mas tem um livro do Corsão. O Corsão, ele se intitulava, né? Animal Professor. Ele conta que a vida dele inteira ele foi professor, né? E tem um livro que acho que é Conversas em Sol Menor, que ele conta muito dessa experiência dele como professor, como ele se chama Animal Professor, porque ele quer dizer o seguinte, que a vocação dele para ser professor nasceu talvez muito, muito cedo na vida. Talvez não, certamente, né? Ele era tão professor quanto ele era animal, né? Era da natureza dele. E ele tem muitas reflexões sobre esse ato de ensinar, né? Esse ato de procurar no aluno, em quem tem dúvida, né? Qual que é a real dúvida da pessoa, para saná-la, né? E esse rebaixamento também, ele tem um outro aspecto, que é você encontrar as palavras que fazem sentido para o aluno, e não as palavras que você leu num livro. Porque esse rebaixar, você tem que rebaixar ao nível intelectual do aluno que está te perguntando, e não ao nível intelectual de algum autor que você leu. As próprias palavras que você vai usar, elas têm que fazer sentido para quem está te escutando. Porque se ela não fizer sentido, você não sana nenhuma dúvida. Você não ensina nada. Né? Você não ensina nada. Então, se você quiser ensinar, por exemplo, qualquer área, matemática, literatura, você tem que buscar nas obras dos grandes matemáticos e dos grandes literatos os temas, as reflexões, mas saber expressá-las no nível de quem está te ouvindo, e não no nível em que você recebeu esses conhecimentos dos grandes matemáticos e dos grandes literatos.
Você tem que ser um meio através do qual essa pessoa vai receber aquele conhecimento que você recebeu diretamente da fonte. Isso é o que o professor tem que fazer, né? Ana Paula levantou a mão aí, ou o Márcio? E aí que eu fico vendo a beleza dessa história que nós estamos lendo aqui, né? Dessa biografia, que o senhor nós já lemos, já vimos quantas pessoas aí, quantos desses heresiarcas e outros intelectuais, né, que o senhor lê pra gente, como eles são inteligentes, né? Inteligência, então, não é algo que seja o primordial. Não. Então, o bonito, o quanto que é bonita essa história, nesse sentido que, não sei se foi ontem ou anteontem, se eu leu alguma coisa que dizia que Santo Agostinho, apesar de toda esses desvios que ele teve, ele buscava a Deus. Talvez ele nem soubesse nomear isso, mas ele buscava a Deus. Então, e ele tinha essa mãe, né, que talvez o maior feito dessa santa tenha sido rezar pelo filho. Porque na medida que esse filho depois deixou lições tão maravilhosas. Pois é. Para a posteridade dele. Pois é. Né? Então, como que isso é bonito demais, que as vidas deles dois estão intrincadas. E talvez Santo Agostinho não fosse Santo Agostinho se não fosse Santa Mônica. Certamente. Né? Rezando por ele. Certamente. Confiando. Né? Isso, confiando em Deus. Isso. E confiando mais ainda. Confiando que se Santo Agostinho embarcasse nessa aventura intelectual, com a oração dela, ele iria encontrar a Deus. Não é? Ele iria encontrar a Deus. O problema da inteligência é estar separada da vontade. Esse é o problema do pecado original. Não é que a inteligência não seja importante. Não é que o intelecto não seja importante. Ele é, enfim, os atributos superiores da alma. O problema é desconectar o intelecto da vontade, a mente do coração, né? Que é o que Santo Agostinho fez por muito tempo na vida dele. Mas quando ele chegou lá em cima, muito acima das capacidades normais do ser humano, o que ele fez? Ele se rebaixou e escreveu obras extraordinárias que nós todos podemos ler. Ele se rebaixou ao nível de que 1600 anos depois as pessoas podem ler a sua obra e podem aprender com a sua obra. Então ele foi tão alto e daí ele veio para baixo para nos ensinar, né? Para nos ensinar. Eu quero só comentar, antes de passar a palavra para você, Ana ou o Márcio, uma coisa que o Felipe falou assim. Essa também é a função de um pai ensinando o filho. Não tenha dúvida disso, Felipe. E com relação à vocação de professor, eu quero dizer para vocês que todos nós, na nossa vida, nós exercemos, queiramos ou não, esse posto de professor na nossa vida cotidiana, né? Por exemplo, um pai ensinando o filho, a mãe ensinando o filho, a mãe corrigindo o filho, a mãe explicando coisas para o filho. Então, essa vocação é quase que natural do ser humano. Nós passamos a vida aprendendo e ensinando.
quer sejamos profissionalmente professores, quer nós não sejamos professores. Nós assumimos a cátedra do ensino na nossa família, com os nossos parentes, com os nossos amigos, tá certo? Melhor ou pior, mas sempre nós temos essa função na nossa vida. Nós não podemos passar a nossa vida sem ensinar alguma coisa aos outros, sem, enfim, tentar dirimir alguma dúvida de alguém, né? Tá certo? Então, Felipe, você colocou muito bem. É isso mesmo. Mas a Ana Paula ou o Márcio levantou a mão aí. Só para dizer que talvez esses heresiarcas ali, esses homens muito inteligentes, o que eles não tiveram foi justamente uma mãe e um pai, né, que os ensinasse, que rezasse, não só rezasse por eles, mas que também dessem um exemplo. E aí, se a gente for olhar, a gente olha às vezes para alguém na família da gente que a gente pensa assim, puxa, essa pessoa, né, ela não... aquela pessoa ali não segue a Deus, não tem um vizinho, ou sei lá, alguém próximo da gente, que você pensa assim, não teve uma mãe que rezasse, e a mãe da mãe também não, e a mãe da mãe, sabe? Então, assim, a gente tem que... Eu tô falando isso no sentido de que a gente tem que ter um pouco de caridade mesmo com essas pessoas. Procurar rezar por elas mesmo. E ensiná-las na medida do possível. Sim. Porque muitas pessoas dessas nos procuram, Ana Paula. Sim. E ser coerente, procurar ser coerente, né? Porque se as pessoas, hoje em dia, elas estão muito desconfiadas. Então, assim, se elas veem uma pessoa que, né, se diz católica, tradicionalista, mas aquilo só acontece da porta para dentro da igreja, porque a vida dela, fora dali, não é coerente, aí a pessoa não acredita. É claro. Não, aí vem aquele negócio que o Márcio fala, as escadarias da igreja. As escadarias da igreja revelam muitas pessoas. Porque as escadarias já estão fora, né? Da igreja. Você está certíssimo. Então, nós precisamos fazer esse esforço todo dia, o tempo todo, de sermos coerentes, né, com tudo que a gente tem aprendido, né, com tudo que a gente tem buscado nesses estudos, nessas leituras, né? Tudo que a gente aprende, Ana Paula, é uma espécie de contrato com Deus. Nós estamos aprendendo para ensinar. A gente está assinando um contrato. Se Deus dá a possibilidade da gente aprender, se o Espírito Santo nos ilumina, é porque Ele quer que a gente faça alguma coisa com esse conhecimento. É a nossa forma de agradecer, né? E de cumprir a nossa missão, né? Sim. Tá? Então, se eu ver que às vezes uma pessoa, o seu próximo naquele dia, vai ser uma pessoa que você nunca mais vai pôr os olhos em cima dela. Claro. Mas ela te marcou de alguma forma. Ontem eu estava conversando com uma moça, a dona de uma banca lá na Feira dos Produtores, e ela falando que uma senhora voltou outro dia para falar com ela assim, olha, você não cobrou, ficou faltando você cobrar mais R$3 e pouco aqui na minha compra. Você me devolveu o troco a mais, porque você... Ou você não cobrou isso, porque às vezes paga no cartão, nem é troco mais. Mas diz ela que ficou assim, espantada. Falou, gente, ainda existe gente honesta no mundo, ainda existe bondade no mundo. Então, veja bem, professor, ela não estava falando de religião, ela não estava falando de Nosso Senhor, mas ela estava agindo conforme, né? Então, eu acho que é esse tipo de preocupação que a gente tem que ter, sabe? De ser obediente a Deus e demonstrar, agradecer, ser grato a Ele por essa chance que Ele nos deu.
e cumprir essa é a nossa missão. O senhor vive falando disso, né? Das coisas pequenas do nosso dia a dia, né? Não dos atos heróicos. Não. Esses são muito Às raros. vezes eles até surgem, né? Mas são raros, né? São raros. Ana Paula, eu acho mais o seguinte. Você alerta com esses seus comentários todos, né? Para uma coisa que poucas vezes a gente fala, que é o seguinte: a vida de estudo, a vida intelectual, tá certo? Ela não é uma vida destituída de responsabilidades. Isso é muito importante a gente saber, né? Eu vejo muito vocês falarem, né? Que bom as leituras, que bom que a gente está participando dessas leituras, aprendendo. Mas vejam, cada coisa que a gente aprende, cada entendimento que a gente consegue, isso nos traz uma responsabilidade grande. Vida intelectual é uma vida de responsabilidade. Para nós católicos, que eu estou dizendo, né? Nós não aprendemos coisas por diletantismo. Nós não somos diletantes. Nós não estudamos pelo prazer de estudar. O estudo nos traz prazer? Traz. O estudo nos incita uma vida melhor, claro. Mas isso é um aspecto apenas. Nós precisamos, alimentados pelo estudo, alimentados pelas compreensões que nós temos, viver uma vida frutífera para Deus. Não é? Cada um de nós que aprende alguma coisa, nós estamos nos responsabilizando por aquilo, pela expansão daquele conhecimento, perante Deus, não é perante os homens, perante Deus, em cada um dos nossos nichos, em cada uma das nossas vidas, em cada um dos nossos deveres de Estado. Tudo isso, a vida de estudo é uma vida de compromissos com o nosso próximo, não é? Isso é porque se a vida nossa de estudos não tivesse compromisso, ela se transforma em erudição vazia. É simples assim, erudição vazia. Essa erudição vazia pode te dar fama, pode te dar dinheiro, pode te dar cliques nos vídeos, pode fazer uma opção de coisas na sua vida. Você pode até se tornar deputado federal, se você quiser, senador. Mas Deus está vendo tudo. Deus está vendo exatamente. É a parábola das moedas, né? Deus está nos dando os talentos. A parábola dos talentos, né? Deus está nos dando talentos diferentes para cada um. E Ele quer que a gente multiplique esses talentos, né? Tá certo? Felipe levantou a mão. Professor, sobre isso que você falou, de você assinar um contrato, entendeu? Aprende. Olha como é que esse é um assunto que não é simples de explicar, que é espinhoso, que abrange um monte de coisa. Porque, por exemplo, o que a gente vê aí é a pessoa que sai aí achando que é o rei da cocada. Isso. Está ensinando tal. Agora, por exemplo, esse assunto que é não deixar de escolar a inteligência da vontade, é saber do orgulho. Então, quer dizer, isso, olha como é que esse assunto ele abrange uma série de coisas. Então, quer dizer, não é simples as coisas não são simples, né? É tudo muito difícil. A verdade é difícil de a gente penetrar.
Porque assim, esse assunto é olha o tanto de complexidade para a gente entender. Ué, quando eu comecei a acompanhar o Olavo, eu achei que eu era erudito, queria convencer todo mundo das coisas. Eu acho que era isso que estava acontecendo comigo, porque eu ficava querendo impor aquilo que eu estava aprendendo. Onde já se viu isso? É isso que eu acho que eu tenho que explicar. O tanto de que eu tô visualizando esse assunto e a abrangência que tem isso, né? Como que ele é delicado e precisa desses apontamentos para não cair naquilo que a gente vê aí, todo mundo fazendo, né? Essa coisa de achar que sabe muito e sai ensinando todo mundo como se ele fosse um... É. O Felipe, isso me lembrou uma frase que o Márcio citou ontem. Uma frase do Pasteur. Pouca ciência nos afasta de Deus. Muita ciência nos aproxima dele. Então, isso que você tá declarando aí é pouca ciência. Você pega um cara e fala assim, nossa, esse cara é o maior e mais coisa e tal. E aí você aprende algumas coisinhas desse cara e sai pontificando as coisas. Sai ensinando, sai exigindo que as pessoas façam isso ou aquilo. Isso significa pouca ciência. E isso que você fala, que as coisas são mais sutis, mais complicadas, isso é muita ciência. Né? Isso aí é muita ciência. Você já está percebendo que as coisas não são fáceis. Né? Que você precisa de aprender mais coisas. Que as coisas não são tão evidentes assim. Por que não são evidentes? Uma, por causa da natureza humana. A natureza humana não é igual à natureza angélica. Nós aprendemos sucessivamente as coisas. O anjo aprende a coisa integralmente, imediatamente. Imediatamente significa o seguinte: o anjo não precisa de mediador entre ele e a coisa a ser conhecida. Nós, ao contrário, seres humanos, precisamos dessa mediação. E esta mediação é todo o processo de aprendizado e ensino. Nós precisamos dessa mediação. Seja através de um professor, de um padre, não é? Seja através de um autor que você lê. Você precisa de um meio. O ser humano é assim. É a nossa natureza. Não é? Quem é a nossa grande mestra nessa mediação? Quem é a Santa Madre Igreja. Essa é a mediação principal da nossa vida. Todo o resto é lateral. Por isso que é ela que nos ensina, não é? Ela que nos ensina. Através de quem? Através dos padres, dos bispos, do Papa, dos grandes doutores da igreja, dos grandes santos, da vida deles. Né? É isso. Essa é a mediação. Mas o Paulo levantou a mão. Bom dia, salve Maria. Salve, bom dia. Eu queria fazer só uns apontamentos. Quem puder seguir a leitura com a leitura das confissões, que aqui tem uns trechos das confissões, né, de Santo Agostinho, mas quem puder acompanhar é muito rico. Eu acho que dá uma amplitude maior no cenário, é muito, muito interessante. Né? E lembrar também que Santa Mônica tinha outros 2 filhos, né? Uhum. Que é o que parece, ele obviamente ele se dedicou no que tem relatos escritos, que é através das confissões de Santo Agostinho, mas os outros 2 parece que estavam mais resolvidos, ela estava tranquila com relação ao encaminhamento das almas deles. Né? Foram religiosos, né? Então ela falou, não, vou no meu menino problema que tem potencial para tudo, para se danar eternamente de forma muito grande e se salvar também de forma muito grande. Então isso é uma coisa. E aí um outro assunto que a gente falou sobre a inteligência. Né? A inteligência, ela realmente pode ser, que é a questão da ciência, ela pode ser um problema, pode ser uma solução. Então, se você tem o orgulho, a soberba associada à inteligência, o desastre é praticamente certo.
assim, muito pouca chance de dar resultado. E esses heresiarcas, eles provavelmente tinham esses dois fatores associados. Sem dúvida. Né? Porque eles simplesmente não aceitaram o que a tradição, o que o próprio Jesus Cristo falou, etc. Então, isso acontece. E a humildade, e a inteligência com humildade, ela também não é certeza de você chegar a algum lugar. E aí você precisa ter uma coisa que Santo Agostinho sempre teve, e ele sempre demonstra isso: a busca pela verdade. Uhum. Né? E nós que já fizemos muita coisa errada, eu principalmente, você vê o seguinte: quando você vê a doutrina católica, ela é simples, ela é tão simples que ela não te encanta, principalmente para os soberbos e inteligentes, porque ela é muito simples. E Santo Agostinho fala isso, que ela é tão simples que aos soberbos ela não diz nada. Deus cuidou de proteger dos soberbos a doutrina católica. Né? Isso. E em contrapartida, as grandes heresias, essas seitas secretas, esse mistério que eles envolvem a coisa, deixa uma coisa elegante para quem é jovem, para quem quer uma coisa diferente. Poxa, eu vou saber uma coisa que ninguém sabe. Poucos conseguem acessar esse círculo interno. Eu vou ser o maior da hierarquia. Então, ela te atrai mexendo exatamente nas coisas sensíveis. Nas baixas paixões da alma. E aí ela entra no seu espírito pelo lado do orgulho mesmo, né? Olha, eu sei uma coisa que ninguém sabe. O resto é todo mundo reles mortal. Eu sou diferente disso. Então esse conjunto de coisas faz com que a gente tenha que ter muita atenção a isso mesmo. Né? Então, e o livro de Confissões de Santo Agostinho, ele deixa muito claro o processo dele, da soberba, da queda da soberba, como ele fez para resolver esse problema dentro dele, né? E a gente vê que realmente ele era um eleito, mas com potencial de se perder muito fortemente. Né? Não tem dúvida. Ele conta muito essa questão dos maniqueus lá nas Confissões, né? Como é que ele viu o livro dos maniqueus, enfim. Tá certo, é isso mesmo, Paulo. Eu diria para você o seguinte: no inferno tá cheio de grandes intelectuais. É uma multidão de grandes intelectuais que estão no inferno hoje. Não é? Os grandes intelectuais iluministas, né? Voltaire, Rousseau, Diderot, D'Alembert, mais próximo da gente, né? Mas toda uma turba de grandes intelectuais que Deus deu tudo para eles se salvarem e eles resolveram não se salvarem. Então, é isso mesmo. É o destino da inteligência desgarrada da vontade, né? Que é o tema, gente. Esse tema da inteligência desgarrada da vontade é o tema de muitas leituras nossas, né? É o tema, por exemplo, da libido dominante. É o tema dos modernos degenerados. Quer dizer, o cara que tem uma grande inteligência e que não quer se submeter à moral que Deus nos ensinou, ele passa a racionalizar a vida dele para fugir da moral. E ele cria sistemas filosóficos, sistemas econômicos, sistemas sociais, sistemas políticos, por causa da sua grande inteligência, para se safar da moral cristã. Né? Os 10 mandamentos, gente. A ciência os cientistas tendem a fugir desta moral fazendo ciência. Os sociólogos fazendo sociologia. Os antropólogos fazendo antropologia. Os economistas fazendo economia. Essa é a racionalização moderna para fugir dos 10 mandamentos da lei de Deus. Cristina levantou a mão. Professor, essa última consideração que o senhor fez
me lembrou algo que eu percebi, acho que foi anteontem. Eu tinha lido uma bobagem, não é bobagem, mas é uma coisa de restauração da igreja, da sociedade, é coisa muito focada nessa situação meio deletéria que a gente está vivendo agora. E a pessoa invocava assim que para recuperar a igreja, e aí citou o René Guénon. Então eu fui lá na permanência, que tinha um artigo sobre isso, sobre ele e o sistema dele, porque que o sistema guénoniano é incompatível com a fé católica. E assim, na medida em que eu fui lendo, isso que o senhor disse agora, exatamente, não é uma coisa que a gente, às vezes, elabora de forma muito clara, até mesmo na linguagem mental, que a linguagem mental é muito mais fácil para nós, né? Que ela tem vários aspectos. Mas me veio essa ideia, essa noção em relação ao René Guénon, que é uma soberba, uma vaidade. Assim, é um homem inteligente que não freia a sua compreensão, não se submete a nada. Isso. E o que eu observo muito, e na verdade, agora eu não estou falando necessariamente da vida intelectual, mas da vida mística. A vida mística acontece, até eu esqueci de falar isso, eu pensei isso em relação à vida mística das pessoas, e eu tenho visto isso aqui e ali, eu percebo assim, essa busca, às vezes eu vou dizer até que perennialista, que a gente tem uma geração de crianças, meninos que sabem ler e escrever muito bem, produzem bom conteúdo, vendem curso, mas são crianças. Ah, sim. Você está falando desses youtubers novinhos aí, né? São. E tem uns de muita capacidade, de muita qualidade, mas essa questão de buscar uma vida mística, olha, professor, isso não é para qualquer um, sabe? São das coisas que eu falo, os grandes perigos de perdição. E foi essa, eu posso estar enganada em relação ao René Guénon, porque realmente não é muito fácil entender, mas essa falta de limite nessa busca de encontrar Deus, olha, para um pouco e fica humildezinho assim, reza Pai Nosso, Ave Maria. É isso mesmo. Bom, eu tô falando isso para nós, né? Não é pro Guénon, não. Esse... Não, é verdade, Cristina. Isso aí é o seguinte, se a gente sai, se a gente não está sempre preocupado com a vida de piedade, com a vida de oração, se a gente não sai, se isso não for a base da nossa vida, as coisas se degringolam depois. Né? Porque você pode muito bem ter uma vida intelectual intensíssima, riquíssima, desde que seja baseado nisso. Desde que ela seja baseado nisso. Nós temos grandes exemplos disso, não é? De grandes intelectuais católicos, muito mais exemplo do que os intelectuais ateus não católicos, né? Cuja base da vida era a piedade cristã. E depois eles se desenvolveram. O nosso máximo exemplo disso, não é? Ao lado de Santo Agostinho é São Tomás de Aquino. Né? Então, a nossa vida intelectual ela não é de maneira nenhuma dificultada ou barrada, aliás, ao contrário, por uma vida de piedade. Então, a vida básica, de base do católico, é a vida de piedade. Acima dela, ele pode fazer várias coisas. Ele pode ser um grande empresário, ele pode ser um grande intelectual, um grande professor, um grande sociólogo, um grande político, enfim. Mas eu concordo com você. Essa sua observação, ela é muito boa, que é o seguinte. Hoje existe uma hipervalorização da vida intelectual em contraposição a essa vida de piedade e vida mística. É aquela expressão que o Márcio usa. São os escolásticos de escadaria de igreja,
ou os tomistas de padaria. Né? Então, é isso. É uma hipertrofia da inteligência em relação ao que se chama de vida mística, eu estou chamando de vida piedosa. Né? Isso mesmo. Não tem dúvida. Então, algum outro comentário? Então, voltaremos amanhã, se Deus quiser, na página 125 aqui do livro, acompanhando a Santo Agostinho a Roma e depois a Milão, e sua mãe também. Né? Deus lhes pague a paciência, a presença, os comentários. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.